Há um texto bíblico no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso de número 1 até o verso de número 7, que diz assim: Amarás o Senhor teu Deus e guardarás suas normas, seus estatutos, seus preceitos e seus mandamentos todos os dias. Considerai hoje que não sois como vossos filhos, que não conheceram nem viram a instrução do Senhor vosso Deus, sua grandeza, sua mão forte e seu braço estendido, seus sinais e as obras que fez no Egito, ao faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, o que fez ao exército dos egípcios, aos seus carros e cavalos, como fez vir sobre eles as águas do Mar Vermelho quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, o que fez no deserto até chegardes a este lugar, o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu com suas famílias e suas tendas, e com todo o ser vivo que lhes pertencia, no meio de todo Israel, porque os vossos olhos viram todas as grandes obras que o Senhor fez. O texto aqui nos remete a pensar o que logo no início, no verso de número 2, e fechando o versículo 7, estabelece para nós: Considerais hoje que não sois como os vossos filhos, que não viram nada dessas coisas. E o versículo 7 diz: vocês que viram tudo isso, são testemunhas de todas essas coisas, precisam continuar fazendo valer a fé de vocês. O que nós acabamos de ver no contexto nordestino do nosso país, uma contextualização do que ocorrera há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, enviado pelo nosso próprio Deus, expressão máxima de Deus encarnado, a configuração do seu amor para cada um de nós. Mais do que simplesmente rever o episódio bíblico, uma narrativa da história, é o poder que continua emanando daquilo que Jesus fez na cruz. Ele morreu por mim e por você, pelos meus e os seus pecados. Nós temos tido experiências com o Senhor, temos nitidamente vivido essa ação da ressurreição de Jesus sobre nós. E é por isso que continuamos vivendo nos contrastes da vida, como alegria no sertão. No nosso olhar, o sertão é triste, nós olhamos e vemos cinzento, mas numa chuva, por mínima que seja, o verde brota, a beleza continua a ressurgir. E da mesma forma que aspectos da natureza retratam brilho, vida, ações reluzentes, na vida das pessoas que têm alcançado Jesus, isso também tem se transformado. Dos 25 milhões de sertanejos aos quase 200 milhões de brasileiros, o Senhor Jesus é como água em terra seca, que a partir do momento em que alcança essa terra, tudo transforma, traz vida e vida em abundância. O Senhor nosso Deus, Ele chama o povo de Israel para poder viver não apenas o que eles viram e enfrentaram, mas de gerar um testemunho e a validade dessa história, de tudo que permearam, para que o nosso Deus pudesse se tornar vivo, não apenas para estes, mas a sua descendência, para que outras pessoas que não tiveram a honra, a alegria de ver todas essas coisas, pudessem crer pela experiência e o testemunho destes. O que nós precisamos no mundo de hoje não é simplesmente olhar a narrativa bíblica ou o processo histórico, mas é fazer valer o que Deus tem sido para nós a cada dia. Porque o deserto, se nós podemos dizer, é inabitável. Talvez nas dificuldades e nos limites, nós encontremos lá elementos necessários para nós. Mas por mais que olhemos ao mundo que vivemos e o centro urbano que nós existimos, há mais deserto aqui do que talvez no próprio deserto. Há mais escassez aqui do que lá. Há mais tristeza aqui do que lá. Há mais realidades cinzentas do que lá. Há muito mais desafios do que lá. Porque aqui nós encontramos o que lá não tem.
mas aqui, como lá, há muitas outras faltas. Porque no mundo em que vivemos, a falta de testemunho, de coerência daquilo que experimentamos, de não levar à frente o valor que nós constituímos na nossa existência, faz árido o que estamos vivendo e é o todo que está à nossa volta. Deus disse para aquele povo: vivenciem as coisas que vocês sabem, que vocês viram, que vocês creem. Levem a outros para que possam ter esse mesmo sentimento. Façam valer tudo o que vocês creem, o que vocês passaram. Nos dias de hoje, precisamos fazer valer a Páscoa, a passagem de Jesus, da sua condição vicária na cruz, a sua ressurreição, o valor eterno que Ele constitui, à direita de Deus Pai, e assim vai voltar, e cada um de nós levar para no céu habitar. Mas muito mais do que rima, a referência do poder de Deus se constitui sobre nós, para que nós, eu e você, mais do que a soma de partes, num todo, vivamos hoje e para sempre a grandeza desse Deus. Um Deus que me ama, que te ama, um Deus que dos céus voltará e firmará na terra um novo momento, uma nova realidade. O seu juízo assim estabelecerá. Do olhar daquilo que temos hoje àquilo que teremos no nosso amanhã, é certo que novas continuarão sendo as misericórdias do Senhor a cada manhã. Na perspectiva do hoje, àquilo que teremos no amanhã, a diferença é o que cremos e como vivemos, porque isso faz diferença, porque nossos olhos viram, os nossos corações sentiram, a nossa fé se estabeleceu, e é esse Deus que tudo fez e que tudo prometeu, continuará cumprindo a sua promessa, e dos céus não apenas virá, mas nos levará para nós, junto com Ele, ao céu retornar, para aquilo que Ele tem, de forma direta, a derramar a sua salvação, a sua eternidade, para fazer não apenas o sertanejo mais feliz, mas todo aquele que crê, usufruindo do seu amor e da referência eterna de um Deus que tudo pode. Hoje, eu e você podemos fazer diferença, não apenas indo ao sertão, mas acreditando no Senhor Jesus de todo o coração. Eu e você podemos fazer diferença na nossa fé, porque é hoje, mais do que nunca, o que as pessoas mais precisam é deste elemento, a fé. A fé, não nas coisas que estão aqui e que ainda aqui viveremos, mas as coisas a partir daqui, e que o Senhor tem para nós, para mim e para você, na realidade plena de que Jesus é muito mais do que imaginamos. Ele é Senhor, é Salvador, sustentador, provedor, consumador. Nesses elementos presentes do dia, nosso olhar para a eternidade continua sendo válido, porque todo o movimento que um dia Ele cumpriu, a um dia nós teremos oportunidade de ver, não apenas sendo resgatado e validado, mas a minha vida e a sua vida na fé, Deus cumprirá promessas, sonhos que talvez estejam no coração, mas muito mais, verdades bíblicas que foram descritivas, não apenas dos fatos vividos, mas de um Deus que continua gerando senhorio sobre a sua história e fazendo diferença sobre cada um de nós na nossa própria história. Nesse dia, ao fechar esta cantata, muito mais do que inspiração o coração do Henrique, Deus também cria inspiração a cada coração, trazendo não apenas uma visão da verdadeira Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou, mas uma compreensão ainda mais plena, que as nossas experiências precisam ser estendidas aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, porque todos, sem exceção, são alvos desse amor, para transformar e viver transformados à plenitude do nosso Deus, que é Senhor. Que nesta manhã, mais do que simplesmente sentir já a Páscoa, o verdadeiro sentido da grandeza de Deus, nós possamos estender e viver essa plenitude da salvação, que é Cristo Senhor, o Salvador,
não apenas a uma data especial no final do ano, mas todos os dias do ano, reconhecendo que a sua vinda se tornou um propósito e na sua morte o verdadeiro se cumpriu, mais do que simplesmente palavras, promessas, a verdade de um Deus se encarnou. A verdade plena é que esse Jesus continua vivendo soberanamente na nossa vida e na nossa história. Voltará, julgará, nos levará e plenamente, mais do que um ciclo se fechará, a grandeza desse Deus será a nossa redenção para a plena e vida abundante, eterna, que Ele tem para nós. O que fazemos? Mais do que versos, no contraverso, a dinâmica da nossa fé. Nessa manhã, eu te desafio a fazer valer o que Jesus é e o que Jesus representa para nós. Dessa história contada ao elemento daquilo que está presente sobre cada um de nós. Viver e se entregar a Ele para sempre. Eu quero orar neste momento, mas antes de orar eu quero fazer um convite a você. Essa experiência que você tem tido de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça valer cada dia. Anuncie às pessoas o verdadeiro sentido dessa Páscoa e retrate que Jesus é muito melhor do que a festa, o tempo, o feriado. O Senhor Jesus é mais do que um dia, um tempo, um final de semana. Jesus é melhor do que a melhor refeição desses dias, da melhor comunhão a ser alcançada. Essa é a razão que nós aqui estamos, para celebrar a este Deus com toda a nossa adoração. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, não é só com rima, mas é com fé, que estabelecemos palavras. Olhando para Deuteronômio, nós vemos o Senhor inspirando Moisés para comandar a saída do povo do Egito até a terra de Canaã. A Páscoa foi celebrada no primeiro momento para que todo o povo de Israel se lembrasse da grande salvação que o Senhor estabeleceu para eles. Antes, escravos no Egito, depois livres numa terra que manava leite e mel. Antes, submisso ao domínio egípcio, e agora podendo adorar e viver livremente as suas vidas. Mas o Senhor veio naquela época, e junto à Páscoa, aquela celebração, o Senhor também estabelece, a partir de Cristo, um novo tempo. Podemos até dizer, Senhor, uma nova Páscoa, porque da mesma forma, o Senhor liberta todo homem do pecado para uma nova vida, porque como diz a Tua palavra, conhecendo a verdade nos libertaria e verdadeiramente seremos livres. Por isso, nesta manhã, nós queremos celebrar não a Páscoa do Antigo Testamento, do livramento do Senhor, queremos celebrar a Páscoa do Novo Testamento, que é viva no Senhor. Queremos celebrar os nossos dias na mesma dependência e queremos ser testemunhas de toda essa verdade do Senhor. Cuide de cada coração, para que possamos viver intrinsecamente este sentimento, este valor. Cuide de cada coração, Senhor, para que nesta manhã possamos ter a nossa fé palpável, concreta, direcionada no Senhor. Que a nossa esperança possa continuar sendo abrigadamente no Senhor, que não apenas contemplará as nossas necessidades, mas terá o nosso refúgio em todas as nossas tempestades. Nos ajude, Pai, que da mesma forma o Senhor tem trazido alegria e salvação no sertão, seja assim também em todo o Brasil, em todos os lugares, até nos mais longínquos, além do Brasil, neste mundo afora, em todos os cantos que possam existir pessoas, que hajam missionários para poder proclamar essa verdade da salvação. E é por isso que nesta manhã nós não nos encontramos em exigência do Senhor, apenas a naturalidade, viver quem o Senhor é em nós, transformados, multiplicar novos discípulos que creem e que vivem assim. E então, nós essa manhã assumimos um compromisso, Senhor, e eu apresento coletivamente esse grupo.
de ser aqueles que viveram a experiência, que têm o Senhor no coração, para poder dividir a outros até os confins da terra, essa mesma emoção, esse mesmo sentimento. O Senhor Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e descerá, voltará para nos levar para viver com Ele para sempre e para sempre. Que esta verdade, usufruída por aqueles que nesta manhã aqui estão, seja sempre uma livre testemunha daqueles que ainda não são, mas que no tempo certo, na dependência do Senhor e a partir da nossa vivência, possam também crer e validar esse sentimento e se entregar ao Senhor com todo arrependimento, para a confissão valer a salvação. O Senhor é nosso Deus, é o nosso Salvador. O Senhor é aquele que está conosco e que faz tirar e levar toda a nossa dor. Que assim seja nesse dia, nessa celebração de Páscoa, de passagem, de transformação, de escravos a livres, de antes completamente perdidos e agora salvos, totalmente dominados e agora usufruindo dessa liberdade sem fim. Obrigado, porque Cristo Jesus é aquele que tomou sobre si toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e agora em Cristo nós vivemos essa ação de liberdade e queremos vivê-la para sempre com o Senhor. Obrigado pela vida do Henrique, obrigado pela vida da Sâmila, obrigado por cada criança, pré-adolescente, cada pessoa que colaborou, como a Sônia Zorzal, como tantos outros que estiveram aqui à frente, criando na dramatização, no som, na luz, a ambientação propícia, para que nessa manhã se testificasse tudo que já sabemos, tudo que nós já temos como experiência, e que neste dia somos desafiados a continuar transmitindo e levando à frente para tantos e tantos outros mais. Receba o nosso desejo de ser comunicadores, discipuladores dessa verdade, de viver a plenitude do Senhor e nunca desistir do nosso caminhar. É a nossa oração, validando esse Jesus, que celebramos a Páscoa, que é a razão da nossa vida. No nome de Jesus. Amém e amém.